E aí família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Hoje no meu estúdio móvel estou aqui para tratar sobre dois assuntos. O primeiro, sobre o Cícero, um vídeo que o nosso palestra postou, onde ele participou de um programa e ele comenta sobre a forma como o Palmeiras atua no mercado da bola em busca de novos jogadores, de novos atletas. É interessante pra caramba, organizado pra caramba, mas existem algumas ressalvas. É tanta demora para contratar, passa por um ciclo tão gigante, onde provavelmente quando chega no denominador comum, os valores sempre assustam. É interessante, é organizado, existe uma diretriz muito bem calculada, mas na prática é uma coisa, na teoria é outra totalmente diferente. A gente sempre percebe isso daí quando o Palmeiras vai atuar ao mercado, tendo em vista as oportunidades de negócio nas últimas vezes que foi contratar aí, né? Mas eu acho interessante, poderia ser um pouco mais, sair um pouco da teoria e ser um pouco mais prático na hora de atuar. Antes de mais nada, né, como a gente já comentou aqui sobre o vídeo do Cícero, eu gostaria muito de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. O número de likes está aumentando e o número de pessoas em busca do nosso canal também está aumentando. Portanto, peço por gentileza para que você continue deixando o seu like para que a gente possa chegar para mais palmeirenses, tá bom? O meu muito obrigado a todos que sempre gostam da nossa proposta e gostam também do nosso trabalho. E o segundo assunto é a Puma, que ainda não renovou o seu contrato com o Palmeiras. O Palmeiras segue em conversação com a Puma. Pelo que eu estou percebendo, a ideia do Palmeiras é renovar o contrato, que desde 2019 está com a gente, a Puma. Mas muita gente questiona e gostaria da volta da Adidas, né? Eu acredito que da forma como estão conduzindo as coisas, provavelmente a Puma vai renovar com o Palmeiras. Lembrando que ela tem contrato vigente até 2024, final de 2024, então tá aí. Passa muito rápido, já estamos quase no fim de janeiro de 2024, então essas tratativas têm que ser o mais rápido possível. Mas a pergunta que fica no ar para você que está aí do outro lado, Puma ou Adidas? Lembrando que ontem teve uma reunião, algo que acontece sempre, né? Acho que de 15 em 15 dias eles se reúnem para poder conversar sobre o que pode acontecer, a forma como vai atuar o mercado, Palmeiras e a Puma. E nessa reunião houve conversação sobre a sua renovação com o Palmeiras. Eu espero que cheguem o mais rápido possível num denominador comum, para que a gente possa saber se vai permanecer a Puma ou é a Adidas que vai entrar na jogada. Mas a pergunta que fica para você aí do outro lado, você prefere a Puma ou a Adidas? Agora, voltando ao assunto do Cícero, eu quero que vocês vejam o vídeo que o nosso palestra soltou, créditos total ao nosso palestra, onde ele explica realmente como o Palmeiras atua no mercado. Lembrando, eu tenho as minhas ressalvas e eu gostaria muito do seu comentário sobre essa forma do Palmeiras atuar no mercado. Acho que a teoria é extremamente brilhante, mas a prática totalmente diferente da teoria. Se liga aí no vídeo. Acredito que não seja assim. Não. O processo da análise de mercado ele funciona da seguinte forma no Palmeiras. Temos full time em sala 2 analistas de mercado. Se passa a eles esse conceito macro do futebol total e dos conceitos modernos. Tá. Então, que a identificação vai ocorrer em cima desses 2 quesitos. A eles são entregues 17 observadores. Quem são esses 17 observadores? São funcionários do clube. São os olheiros do clube, os auxiliares técnicos do clube, os treinadores da base. Toda vez que chega uma comissão técnica, existe uma nova reunião de alinhamento da característica por posição. Então, o Abel escolheu um dos seus auxiliares, que junto com o Andrei Cebola, participam da formatação da caracterização da posição. Então vamos lá, um lateral. O que o lateral precisa na fase defensiva? Compor bem a linha de 4, não esgaçar muito o lateral em relação ao zagueiro, induzir o adversário a jogar para fora e não para dentro, e no terço final ofensivo. Então é feito um planejamento de características por posição. A partir disso, cada semana, os 2 analistas de mercado distribuem 2 jogos para cada um dos 17 observadores. Então temos 34 jogos analisados naquela semana, com o nosso viés. Na sexta-feira, o auxiliar técnico do Abel, que se chama Carlos Martinho, se senta com os 2 analistas de mercado, eles abrem os 34 relatórios e a partir dali a gente monta o que a gente chama de lista larga. A gente escolhe os principais jogadores que mais se destacam nas nossas características.
E toda última sexta-feira do mês, o próprio Abel, com o executivo Anderson Barros, com o Andrei Cebola, com o Carlos Martins e os 2 analistas de mercado, eles enxugam a lista para 3 nomes, que chamamos de time sombra. A partir daí, tanto o executivo Anderson quanto os 2 analistas de mercado começam um processo de decupar a operação. Quem é o agente, tempo de contrato, valor de multa, lesões na carreira, histórico de rede social, entender o que é a prioridade desse jogador, o que é o foco desse jogador, entender quem está ao redor dele atrapalha ou ajuda a sua carreira. Veja que o processo é complexo e as pessoas acham que no Grêmio, que no Inter, que no Corinthians, que no Atlético Mineiro, que no Palmeiras, está na cabeça de uma pessoa contratar jogadores. Precisa de um pouquinho de processo. E ainda assim, tem alguns momentos que ele vai ser falho, porque o futebol permite isso. Mas quando você tem muito processo e muita clarividência, você vai trazer personagens que pelo menos têm a característica do teu jogo. Nós temos alguns jogadores que talvez a performance a gente queria que fosse ainda maior, mas ainda assim eles têm 55 jogos, eles têm 60 jogos, e isso é pela característica de jogo e pelo perfil que é detectado. Matos,